Vamos embora. Artigo 155, agora falando dos impostos dos estados e do DF. Tá gravando certinho aqui, vamos lá. Artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí tem transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, e propriedade de veículos automotores. Então, ITCD, ICMS e IPVA. Então, vamos falar do ITCD, né, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação de quaisquer bens e direitos. Então, relativamente a bens imóveis, compete ao estado de situação do bem. Beleza. Relativamente aos bens móveis, alteração aqui da reforma, né? Títulos ou direitos, então, bens imóveis, situação do bem. Bens móveis, compete ao estado onde era domiciliado o decújo, ou tiver domicílio doador. Então, o esqueminha aqui do professor Rabelo, ó. Local, após a reforma tributária. Bens imóveis, herança ou doação, local da situação do imóvel. Agora, bens móveis, se for herança, vai ser onde era domiciliado o decújo, ou seja, a pessoa que faleceu, onde que ela morava. Não interessa onde estão os bens, não interessa onde aconteceu o inventário, interessa onde era domiciliado o decújo, né, o falecido. E no caso de doação de bem móvel, domicílio do doador. Então, a pessoa que está doando, quem está doando, onde ele mora. Ele é domiciliado, né? Então é isso. Aqui tem que estar na ponta da língua. Domicílio, sempre domicílio, ó. Lembrar que bem imóvel é sempre domicílio. Domicílio do decújo, domicílio do doador. Doador. Vai sentir a dor de pagar o IPCD. Será que eu decoro desse jeito? O doador. Quem vai pagar o ITCD? O estado do doador. Vai sentir a dor. Sei lá. Vamos decorar assim, né? 3. ITCD. Terá competência para substituição regulada por lei complementar. Então vai ser criada uma lei complementar do ITCD. Se não me engano, essa lei já está no forno aí para sair. Então, lei complementar do ITCD. Próxima labuta aí para quem for estudar para fisco. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, então a lei complementar vai tratar disso aqui, né? Doador tiver domicílio no exterior. E aí? Falou que é o domicílio do doador, né? A lei complementar vai tratar disso. Se o decújo possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Aí, mas só que a emenda constitucional trouxe lá no ADCT umas regrinhas. No ADCT não, né? Foi no próprio texto da emenda. Umas regrinhas, vamos lá. Até que a lei complementar regule o imposto, nessas hipóteses aqui, competirá, ó, no caso dos imóveis, ao Estado da situação do bem ou do Distrito Federal, ou seja, não muda nada. Se o doador tiver domicílio no exterior, então o bem imóvel era no domicílio do doador, né? Mas se for no exterior, faz o quê? Aí vai ser onde tiver, o estado onde tiver domicílio donatário. Se o donatário tiver domicílio residindo no exterior, o estado em que se encontrar o bem. Ou ao Distrito Federal. Então a regra é domicílio do doador. Doador no exterior, domicílio do donatário. Donatário no exterior, onde estiver o bem. E relativamente aos bens de cujo o estado onde era domiciliado ou tiver domicílio sucessor ou legatário. Ah, tá, peraí. Aqui é porque eu cortei muito, né? Relativamente a bens do decújo, então, pessoa falecida. Ainda que os bens estejam no exterior, ao estado onde era domiciliado.
Então, mesmo que o decurso está no exterior, o bem está no exterior, mas ele foi domiciliado em algum estado, vai ser aquele estado. Ou... Ah, não. Onde era domiciliado. Ou se domiciliado residente no exterior, onde tiver domicílio sucessor ou legatário. Então, anteceder exterior. Imóvel no Brasil, estado de situação do bem ou DR. Doador no exterior. Se o donatário for brasileiro, estiver no Brasil, domicílio donatário. Se o donatário estiver no exterior, onde se encontra o bem ou no DR. E o de cujos, se estiver no Brasil, domicílio do de cujos ou no DR. Se o de cujo estiver no exterior, domicílio do sucessor ou no DR. Então é isso. Alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Então tem aquela confusãozinha de alíquotas, né? Então, no caso do ITCD, a alíquota é máxima e fixada pelo Senado Federal. 8%. Será progressiva em razão do valor. Do quinhão, do legado, da doação. Ok. Imunidades. Vamos lá. Quais são as imunidades do ITCD? Ó, é incluído em 2022 essa aqui. E essa aqui incluída na reforma. Então, não incidirá sobre as doações destinadas ao Poder Executivo, a projetos socioambientais e às instituições federais de ensino. Tá. Socioambientais ou destinado à mudança climática. Vou completar aqui, então. Então, imunidade de TCD. Se você fizer uma doação para projetos socioambientais, se for para... Vamos destacar aqui, ó, projetos socioambientais, de mudança climática ou aos IFES. E não incidirá sobre a transmissão e doação para instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações essenciais e beneficentes de entidades religiosas, estudos científicos e tecnológicos e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas condições especificadas estabelecidas em lei complementar. Então, a lei complementar também vai tratar disso aqui. Então, se você fizer uma doação para uma instituição sem fim lucrativo, né, com finalidade de relevância pública e social, organizações essenciais, beneficentes, institutos científicos, tecnológicos. Então, ITCD, né, onde que ele não vai incidir ou tem a imunidade? Essas doações aqui para projetos socioambientais, projetos de mudanças climáticas, instituições federais de ensino, instituições sem fins lucrativos, né, as entidades beneficentes, religiosas, institutos científicos, tecnológicos. É isso. Então, TCD na Constituição é isso aqui. Mais importante de tudo, saber essa tabelinha aqui, que vai ser com certeza alvo de questão. ICMS. O ICMS será não cumulativo. Ok. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário na legislação, não implicará crédito e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Ah, tá. Então, a operação que entrar com isenção ou não incidência, ela não implicará crédito para a compensação do montante das operações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Entendi. Então, recebeu com crédito. Além de eu não poder me creditar, eu tenho que anular o crédito que tinha nas operações anteriores. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e do serviço. Resolução do Senado de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Tá, então, como que é aqui, ó? Iniciativa do Senado ou do Presidente
Não, é uma resolução do Senado. Vou colocar aqui, resolução do Senado. Iniciativa, presidente ou 1/3 dos senadores, aprovação, maioria absoluta. Vai estabelecer o quê? Alíquotas aplicáveis a operações de prestações interestaduais e de exportação. Então, quando for interestadual e de exportação, 1/3 dos senadores ou presidente da República e aprovação, maioria absoluta. Agora, as próximas são facultativas. Essa aqui não é facultativa, essa aqui é obrigatória. As outras são facultativas. Facultativo, estabelecer a alíquota mínima. Então, alíquotas mínimas e máximas são facultativas. E as alíquotas de interestadual e de exportação tem uma vírgula estranha aqui, né? Estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Tá, ok. Interestaduais de exportação não é facultado, é obrigatório. O que é facultado? Alíquotas mínimas e alíquotas máximas. Alíquotas mínimas e máximas. As mínimas. Iniciativa, 1/3 e aprovação, maioria absoluta. Então, é igual aqui às interestaduais e de exportação. Só não tem a iniciativa do presidente, né? A iniciativa é do Senado. E a fixação das alíquotas máximas para as operações internas vai ser iniciativa da maioria absoluta e aprovação de 2/3. Então, só as alíquotas máximas vão ter maior quórum de aprovação, né? Iniciativa, maioria absoluta e aprovação 2/3. 2/3 é bastante, né? 2/3 é mais que 3/5. É. 3/5 é 60% e 2/3 é 66%. Então é isso aí. Alíquotas mínimas e alíquotas interestaduais de exportação, iniciativa 1/3 dos senadores, aprovação maioria absoluta. Lembrando que nas interestaduais de exportação também tem iniciativa do presidente da República. E as alíquotas máximas, a iniciativa é de maioria absoluta e aprovação 2/3. Mais um ponto sobre o ICMS. Salvo deliberação contrária dos estados, as alíquotas internas do ICMS nas operações relativas à exportação não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Então, se eu tenho as alíquotas interestaduais, que são aquelas de 7%, de 12%, as alíquotas internas não podem ser menor que isso. Salvo deliberação contrária. 12G. 12G, será que é o que de convênio? É. Lei complementar do Lei Candir, né? Vai lá. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença de alíquota interna e do estado destinatário e alíquota interestadual. Peraí, falando de DIFAL, né? Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final. Isso, consumidor final. Então é DIFAL mesmo. Contribuinte ou não. É que vai ter um tratamento bem diferente lá na Lei Candir e na legislação do Estado. Adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente ao DIFAL, que é a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Ok, isso aqui é o DIFAL. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e estadual será atribuída. Aquele. Ué? Ele já está explicando aqui, então está no próprio texto da Constituição. Achei que estava só na Lei Candir isso aqui. Então ele vai falar o quê, ó? Que é a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL, né? Se for o destinatário contribuinte, ele próprio vai ser responsável pelo recolhimento do imposto da diferencial de alíquota. Agora, se o destinatário for não contribuinte, essa responsabilidade cai sobre o remetente. Porque o destinatário ele é não contribuinte, né? Como que ele vai recolher isso?
Mas em ambos os casos, o destinatário ele vai usar esse produto, é o consumidor final, para uso, consumo, ativo imobilizado. Incidirá também ICMS sobre a entrada de bens e mercadorias importados, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário. Ok. Sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviço não compreendido na competência tributária do município. Então, se ele estiver fora lá da lei do ISS, ele vai caber o valor total da operação. Isso aqui eu vou ter que revisar, porque eu não estou lembrando. Na importação, não é o local onde ocorreu o desembaraço aduaneiro? É situado o domicílio, estabelecimento destinatário da mercadoria. Qualquer que seja a sua finalidade, ainda que sobre serviço prestado no exterior. Ah, eu vou revisar isso aqui depois. Nos materiais. Não incidirá, ICMS, não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviço prestado destinatário no exterior, assegurada a manutenção do crédito. Não exportação, não tem ICMS. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo e energia elétrica. Então, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos, derivados e energia elétrica. Operações que destinem. Aí não tem, não incidência. Sobre ouro, quando ativo financeiro, instrumento cambial. Eu falei lá em cima. Nas operações de serviço de comunicação de recepção livre e gratuita. Cai demais, isso aqui cai demais. Não compreenderá em sua base de cálculo IPI quando a operação realizada entre contribuintes e relativa ao produto destinado à operação ou à comercialização configura o fatiador dos dois impostos. Então, lembra que o IPI ele só vai entrar nesse caso aqui, né? Quando realizado entre contribuintes, relativo ao produto destinado à industrialização ou à comercialização e configure o fatiador dos dois impostos. Mas o imposto seletivo, lá em cima, estava falando que ele vai entrar. Não tem nada desses, dois impostos, sei lá o quê. Ó, integrará a base de cálculo do ICMS, ISS, IBS, CBS. É somente isso, integrará. Agora o IPI tem essas condições aqui, né? Peraí que eu me perdi aqui. Aqui. Então, não compreenderá em sua base de cálculo IPI. Quando a operação realizada entre contribuintes, relativa ao produto destinado à industrialização ou comercialização, configura o fatiador dos dois impostos. Quer dizer, então, quando for entre industrial e comercial, ou quando for entre dois estabelecimentos industriais, não, mas quando estiver vendendo para o consumidor final, aí tem que incluir IPI. Doze. Cabe a lei complementar. Então, aqui, lei Candir, né? Candir. Lei complementar 87, se não me engano. Cabe à lei complementar definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, excluir da incidência as exportações, prever casos de manutenção do crédito, regular a forma como isenções, incentivos, benefícios fiscais são concedidos e revogados, definir os combustíveis lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. Aqui, se não me engano, já é a Lei Complementar 192 que define isso aqui. Fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação. Isso. Que é aquela questão de que na importação você tem que dividir por 1 menos a alíquota, né? Porque para a base de cálculo entrar no montante do imposto. A exceção do ICMS, IE, II e IBS, né?
Nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de comunicações. E à exceção destes e do imposto seletivo, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Então, o imposto seletivo não incide sobre exportações, energia elétrica, telecomunicações, mas ele pode incidir sobre derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Ah, tá. Então, peraí. Energia elétrica e serviço de comunicações só pode incidir ICMS, II, IE e IBS. Ou seja, não pode incidir IS. E sobre os derivados de petróleo, combustíveis e minerais, não incide nenhum outro imposto. A exceção, quer dizer, só pode incidir IS, II, IE e IBS. E o imposto seletivo. É que eu marquei especificamente o imposto seletivo, né? Depois eu tenho que atualizar isso aqui para ficar mais claro. CID não é imposto, né? Então vai incidir. Então assim, pode incidir ICMS sobre derivado de petróleo? Pode. II, pode. IE, pode. IPI? Não, não pode. IPI não pode. IS pode. IE, pode. IBS, pode. Energia elétrica, pode IS? Não, não pode. Energia elétrica, pode ICMS? Pode. Energia elétrica, pode... Essa eu nem sei qual outro imposto poderia incidir, né? Contribuição, tô falando de imposto, né? É isso. Nenhum outro imposto. Contribuição pode. Beleza. Na hipótese do ICMS combustível. Então agora a gente está falando do ICMS combustível, que é a linha H do inciso 12, que é a questão lá da lei complementar 192. Observará o seguinte: nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Ok. Lubrificantes derivados de petróleo. Vai incidir onde ocorrer o consumo. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural, seus derivados, lubrificantes e combustíveis não derivados de petróleo, o imposto será repartido entre o estado de origem e de destino. Tá, então aqui não é petróleo. Aqui é gás natural, seus derivados, lubrificantes, não derivados de petróleo. Vai ser repartido. Mesma porcionalidade que ocorre nas operações de mais mercadoria. Olha, nas operações interestaduais com gás natural, seus derivados, lubrificantes não derivados de petróleo, destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao estado da origem. Cara, isso é confuso pra caramba, né? Então, é o que tá no meu mapa mental. ICMS combustível. O derivado de petróleo, destino. Gás natural e combustível não derivado de petróleo, origem e destino repartido. E se for gás natural e combustível não derivado de petróleo para não contribuinte, estado da origem. As alíquotas serão definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, observando o seguinte: serão uniformes em todo o território nacional, poderão ser diferenciados por produto, poderão ser específicas por unidade de medida ou ad valorem. Então, pode ser específico ad valorem, não tem nada dizendo que tem a obrigatoriedade de ser, apesar que em algum lugar eu vi alíquotas específicas. Onde foi? Regulamento do ICMS Goiás? Na lei de Goiás? Em algum lugar eu vi alíquotas específicas. Acho que é na lei de Goiás.
As alíquotas serão definidas mediante deliberação dos Estados Federais, poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se aplicando o princípio da anterioridade anual. Então, isso aqui é aquele princípio, é aquele exceção ao princípio da anterioridade anual. Ok. As regras do ICMS combustível serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. O IPVA, tá? Então, passou ICMS, agora IPVA. O IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado. Alíquotas mínimas. Lá no ITCD era alíquotas máximas. Lá no ICMS era aquela questão das alíquotas que tem as mínimas e as máximas, que eram facultativas para as operações internas, né, que o Senado ia definir. E tinha as alíquotas para operações interestaduais e de exportação, que teria a iniciativa do presidente ou do Senado, com aqueles quórums lá que a gente tem que decorar. Aí, no caso do IPVA, a alíquota mínima. Então, lembrar sempre que IPVA é mínima e ITCD é máximo. IPVA é bem pequeno. ITCD, geralmente a pessoa morre deixa o patrimônio grande. Então, tentar decorar dessa forma aí. Então, IPVA mínimo. ITCD máximo. IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, valor, utilização ou impacto ambiental. Então, ele pode ter alíquota diferenciada. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores, terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados. Então, agora tem essa questão dos aquáticos e aéreos, né? Excetuados. Então, existe uma imunidade prevista aqui por PVA. Quais são as imunidades aqui novas do IPVA? Aeronaves agrícolas de operador certificado para prestar serviço aéreos a terceiros. Embarcações da pessoa jurídica que detenha ou outorga para prestar serviços de transporte aquaviário de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Então, esses serviços aqui de transporte aquaviário, só pessoa jurídica que tem imunidade. Plataformas suscetíveis de se locomover em água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja exploração de atividade econômica em águas territoriais, zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. E tratores e máquinas agrícolas. Então, imunidades do PVA. Aeronaves agrícolas. Aeronaves de operador certificado para serviços a terceiros. Embarcações de transporte aquaviário, pessoa jurídica. Embarcações para pesca, pessoa jurídica ou física. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios. Embarcações para exploração econômica em águas territoriais e na zona econômica exclusiva. Tratores e máquinas agrícolas. O que mais deve ser cobrado aqui? Tratores, né? Lembrar dos tratores, máquinas agrícolas, aeronaves agrícolas. Essas aeronaves com operador certificado, embarcações de transporte aquaviário, então, aquelas balsas, né? Mas seria isso, né? Serviço de transporte aquaviário. Então, aquelas balsas, ferryboat, sei lá mais o que. Né? Aqui onde eu moro não tem muita embarcação, assim, mas qualquer tipo de embarcação para transporte em água. E embarcações de pesca. E a de pesca pode ser tanto pessoa jurídica ou física. Né? Pescador, pessoa física também tem direito à imunidade. Vai pagar IPVA do barquinho de pesca. Que seria também uma coisa muito feia. É isso. Próximo vídeo, seção 5 dos impostos dos municípios. E aqui já vai entrar... Então, vamos continuar aqui, terminar os municípios, porque aí vai começar a 5A, que vai falar especificamente do IBS, e aqui é grande, grande, grande. Então, vamos aqui, ó. Os impostos dos municípios. Compete aos municípios instituir imposto sobre. E aí tem
propriedade predial territorial urbana, IPTU, transmissão inter-vivos a qualquer título por ato oneroso. Então, oneroso, não pode ser gratuito. Gratuito é ITCMD, né? Então, aqui ITBI é inter-vivo, pessoa viva, não é gente que morreu, não. Nem doação. Bens imóveis por natureza ou acessão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos e a sua aquisição. Serviço de qualquer natureza não compreendido no ICMS, definido em lei complementar. Então, Imposto sobre Serviço, ISS. Não compreendido no ICMS, né? Porque tem a lei 116, lei complementar 116, que vai deixar bem claro aí onde incide e onde não incide. Não é tão claro assim, mas deixa claro. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade do tempo extrafiscal, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Então, aqui, ser progressivo em razão do valor do imóvel. Aí eu trouxe lá no final da Constituição esse artigo 182, parágrafo 4º, que vai falar sobre essa questão do IPTU, né? É facultado, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da Lei Federal do Proprietário, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de. Então, se o imóvel não tivesse sido adequadamente aproveitado, sendo adequadamente aproveitado, ele pode ser alvo de parcelamento ou edificação compulsório, o imposto IPTU progressivo ou desapropriação, no último caso, né? Então, aqui é a progressividade em razão do valor do imóvel. E tem também essa progressividade em razão do tempo, progressivo no tempo. Para as propriedades consideradas aqui que não estão atendendo à função social do imóvel, né? Adequado aproveitamento. Não está sendo adequado aproveitamento. As alíquotas podem ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel e ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme lei municipal. Exceção ao princípio da legalidade. Ah, tá. Esse aqui que é a exceção ao princípio da legalidade. Antes da reforma só podia majorar até o limite da autorização monetária. Agora o decreto pode majorar de verdade. Isso. Mas dentro dos critérios estabelecidos na lei municipal. Também não é assim. O prefeito vai sair aumentando sem nenhum tipo de critério. O IPTU não incide sobre templos, ainda que a entidade religiosa seja apenas locatária do imóvel. Ok. Mesmo que a igreja está alugando um prédio. Aí esse prédio vai se tornar imune. Estou entendendo assim. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e a venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Espera aí. Não incidentes, estou falando de imunidade, do ITBI. Então, ele não incide sobre patrimônio de pessoa jurídica em patrimônio em realização de capital. Nem sobre a transmissão desses bens decorrente de fusão, comparação, cisão, extinção de pessoa jurídica. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil. Então, isso aqui é bem complicadinho, né? Ele está relacionado com você dar um imóvel para constituir patrimônio de uma empresa, né? E aquilo entrar como parte do capital. Você entra com a participação na empresa dando um imóvel. Ou nessas operações aí também de transmissão, decorrente de fusão, incorporação, né? Duas empresas estão se unindo ou se cindindo, ou a empresa está se extinguindo. Nesse caso não incide. Mas tem um caso que vai incidir, né? Se tiver uma atividade, aí a questão vai ter que falar, não é empresa,
tem atividade de compra e venda de imóveis. Aí entrou o imóvel em realização de capital. Vai incidir? Vai. Locação de bens imóveis. Empresa de alocadora de imóveis. Uma imobiliária. Uma empresa de arrendamento mercantil. E aí a gente tem que ficar esperto para saber que nesse caso vai incidir o ITBI mesmo na realização de capital ou nessas operações de transformação aí das empresas, né? Então compete ao município da situação do bem. Ok, bem imóvel é o bem, né? Mas bem mais simples do que no caso do ITCD lá, que tem todas aquelas regrinhas. Em relação ao ISS, cabe a lei complementar 116. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Excluir das suas incidências operações, as exportações de serviços para o exterior, então exportação de serviço também está imune. E regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, questão de benefício fiscal relativo ao ISS. Eles estarão definidos também lá na Lei Complementar 116. Pronto, agora vamos encerrar o vídeo. No próximo a gente volta aqui sobre as regrinhas do IBS.